Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão referente à Operação Sem Descontos. A investigação apurou um esquema que cobrou ilegalmente mensalidades de aposentadorias e pensões do INSS. Os municípios sergipanos de Indiaroba e Umbaúba foi alvo das investigações que buscam ressarcir as vítimas das fraudes. O prejuízo chega a 6 bilhões de reais e a Terceira Vara Federal de Sergipe pediu que as ordens judiciais fossem cumpridas, já que as investigações estão espalhadas, pois os descontos que deveriam ter sido feitos atingiram pessoas em todos os estados. Em paralelo, a Advocacia Geral da União, a AGU, informou que a Justiça Federal autorizou o bloqueio de quase 24 milhões em bem dos investigados no esquema na última segunda-feira. A medida determinada pela juíza Luciana Raquel Tolentino Moura, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, representa a primeira decisão judicial entre 15 ações que já foram movidas pela AGU. A ação judicial ocorre de maneira conjunta entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a CGU. No mês passado, a AGU já havia pedido o bloqueio de quase 3 bilhões em bens de 12 entidades e seus dirigentes, totalizando 60 réus. De acordo com a Advocacia Geral da União, essas entidades atuavam como empresas de fachadas, criadas exclusivamente para fraudar os beneficiários do INSS. Elas teriam feito pagamentos de propinas a servidores públicos, em troca de autorização para aplicar os descontos, sem a autorização dos pensionistas e aposentados. Com um bloqueio de 142 milhões em 2 processos, a ação desta quarta-feira é um desdobramento da operação iniciada em abril, quando foram descobertas irregularidades relacionadas a cobranças de mensalidades associativas diretamente nos contra-cheques dos aposentados, sem o conhecimento ou autorização deles. A lei da ficha limpa completou 15 anos. A criação dessa lei representou um avanço significativo no combate à corrupção e na promoção de uma política mais ética no Brasil. A lei da ficha limpa representou um avanço significativo na política do Brasil. Sancionada em 2010, a Lei da Ficha Limpa completa 15 anos, com uma herança em disputa entre propostas no Congresso para flexibilizar regras de elegibilidade e entendimentos da Justiça Eleitoral que avançam na previsão legal. Tendo nascido a partir de uma grande mobilização popular, a norma concretizou o anseio antigo da sociedade de ver afastados da vida pública os políticos que comprovadamente não cumprem as normas que regem o país. A norma tornou mais rigorosa a uma lei complementar que já estabelecia limitações para candidaturas de políticos, ficha suja. Assim passou a funcionar como um filtro para que candidatas e candidatos que possam disputar uma eleição. Com a atualização da lei, veio o aumento do prazo das inexigibilidades para 8 anos, contados a partir do cumprimento da pena. Antes, os períodos de condenação podiam ser de 3, 4 e 5 anos. Outra mudança importante foi a desobrigação do trânsito em julgado da decisão judicial, ou seja, não cabe mais recurso para ver a inexigibilidade, exigindo apenas que a decisão seja proferida por órgão judicial colegiado. Em 7 eleições de 2012 a 2024, a lei da ficha limpa impediu que mais de 6 mil pessoas condenadas se candidatassem a cargos políticos no Brasil, entre candidatas e candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal e deputado distrital. A lei estabelece 14 causas de inexigibilidade, como abuso de poder econômico ou político, contas rejeitadas por irregularidade que configure improbidade administrativa, condenação à suspensão dos direitos políticos por lesão ao patrimônio político e enriquecimento ilícito, entre outras. Além dos efeitos práticos, a lei da ficha limpa exerce papel educativo ao incentivar uma cultura de responsabilidade e ética na política e na sociedade, simbolizando a esperança como instrumento crucial para construir um futuro mais justo e transparente no Brasil. E o Ministério da Agricultura suspendeu por tempo indeterminado a produção de uma fábrica de Coca-Cola no Ceará. O motivo do risco foi de contaminação.
Cerca de 9 milhões de litros de bebida estão em análise para saber se houve ou não a contaminação. Segundo a fiscalização, foram identificados componentes do refrigerante, como a cafeína, no líquido de resfriamento, o que é composto por etanol alimentício. Mas agora o Ministério quer saber se o inverso ocorreu, ou seja, se há etanol alimentício dentro do refrigerante. E por isso, o Ministério da Agricultura decidiu paralisar a fabricação. O governo alerta que não existe risco para a saúde, mas há uma questão comercial, uma vez que refrigerantes não contêm álcool. A paralisação da produção foi uma medida preventiva e a expectativa do Ministério é de que o processo de investigação termine ainda nesta quarta-feira. Uma central de distribuição de salgados clandestina foi descoberta pela polícia no Rio de Janeiro. No local, os policiais encontraram baratas, ingredientes podres e alimentos no chão da fábrica. A Polícia do Estado do Rio de Janeiro estourou nesta quarta-feira uma central de distribuição de salgados insalubres no Andaraí, zona norte do Rio, e 8 estrangeiros foram detidos. O ambiente onde eram preparados os salgados estava imundo, com baratas circulando no meio de utensílios e bancadas. Panelões descascados guardavam óleo de fritura visivelmente reutilizado e escurecido. Nas bancadas, restos de massas de alimentos espalhados ao lado de bandejas queimadas e engorduradas. Dividem espaço com equipamentos tomados por resíduos de farinha e paredes encardidas e mofadas. Em outro ponto, os produtos eram armazenados diretamente no chão, sem refrigeração, dentro de caixas de isopor podres e sacolas reutilizadas. Em uma área de circulação, pombos andavam perto de pilhas desses isopores. O cenário ainda incluía falta de ventilação adequada, pisos e paredes com manchas antigas de gordura, além de utensílios em péssimo estado de conservação. A cozinha também tinha fiações elétricas improvisadas e perigosas próximas às fritadeiras. Segundo investigações da Delegacia do Consumidor e da 30ª Delegacia de Polícia da Taquara, não havia qualquer controle sanitário na casa e, mesmo assim, dezenas de esfirras e quibes, entre outros itens, eram preparados, embalados e distribuídos para barraquinhas de comida síria em esquinas da Tijuca, Centro, Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. Em uma ação já pela manhã de hoje, 4 barraquinhas foram apreendidas apenas na Tijuca. A criação de novas micro e pequenas empresas no Rio de Janeiro geraram otimismo. Apenas no primeiro trimestre, o número aberto foi o dobro do mesmo período do ano passado. O estado ficou atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O Rio de Janeiro foi o 4º estado que mais registrou aberturas de pequenos negócios no início de 2025. De acordo com a sondagem feita pelo Sebrae Rio, só no primeiro trimestre do ano foram mais de 68,9 mil microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, o que representa 97% do total de novas empresas no estado, sendo a grande maioria formada por MEIs. Observando por regiões, a metropolitana concentrou cerca de 77% dos novos negócios abertos no estado. Entre os municípios, a capital do Rio liderou o ranking com certa folga, totalizando cerca de 31 mil empresas. E seguida, Duque de Caxias com 3,7 mil, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Niterói, todas acima da marca dos 3 mil. Entre os segmentos que mais registraram aberturas, correspondendo a 80% dos pequenos negócios criados no período, logística e transporte foram os destaques, assim como saúde e bem-estar. Além desses serviços de alimentação, casa e construção e educação também chamaram a atenção. Os números geram otimismo com relação ao ano passado, em 2024, quando cerca de 137 mil pequenos negócios foram abertos no Rio ao longo do ano. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha um bom começo de dia e até mais!